Hoje é 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador. Meu nome é Angélica Lovato, eu sou da corrente Revolução Brasileira, do PSOL. E a Revolução Brasileira, organização revolucionária, que tem como diretriz política a valorização da centralidade operária, da centralidade do trabalho, a importância do poder operário, está aqui hoje, neste 1º de maio, para registrar uma homenagem e fazer uma denúncia. A homenagem que trazemos aqui é feita aos valorosos e imprescindíveis companheiros da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, que lutam incessantemente neste momento de crise global do capitalismo, agravada pela pandemia que mata pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Esses companheiros lutam sem trégua pela condição de vida, literalmente, dos trabalhadores da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Lutam contra a direção pelega instalada há anos na direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Direção que não faz jus e trai abertamente a tradição de luta simbolizada pelo grande Juarez Antunes, que foi presidente do sindicato nos anos 1980 e prefeito da cidade de Volta Redonda. A oposição metalúrgica do Sul Fluminense luta não só em Volta Redonda. A base metalúrgica dessa região tem 50 mil trabalhadores, entre os quais 20 mil estão na CSN. Elas estão em outras cidades e indústrias, desde Itatiaia, passando por Resende, Porto Real, Barra Mansa, Pinheiral, onde estão instaladas também. A CSN é a grande empresa da região, mas também estão a Volkswagen Caminhões, a Peugeot Citroën, ArcelorMittal, Nissan, entre muitas outras de grande e pequeno porte. A denúncia que a gente traz aqui hoje é a grave notícia de que foram demitidos 200 trabalhadores da CSN quando? Às vésperas desse 1º de maio, ontem e anteontem, nos dias 29 e 30 de abril, e que ao longo dos próximos dias, essa é a denúncia principal, poderá chegar até o absurdo número de 2.000 funcionários. Esse é o recado do capitalista dono da CSN, Benjamin Steinbrück, nome e sobrenome. Em pleno Dia do Trabalhador, em meio a essa maior pandemia que o mundo já viveu, o senhor Steinbrück dá o seguinte recado do 1º de maio: danem-se os trabalhadores, morram os trabalhadores, inclusive literalmente. Por quê? Porque esse senhor acumula no momento o valor de 7 bilhões de lucro líquido. 7 bilhões. Portanto, dinheiro mais do que suficiente para mandar trabalhadores da usina para casa durante a quarentena, remunerando cada dia de afastamento. Ao contrário, ele submete os trabalhadores da usina ao contágio incontrolável da pandemia, que todos sabemos o quanto é letal. E desde o início, na usina, não se suspendeu o trabalho ao ponto necessário. A situação é gravíssima. Dos 20 mil trabalhadores, temos 18 mil trabalhando normalmente, se aglomerando dentro da usina. 18 mil pessoas juntas. Veja, proteger os trabalhadores, de fato, não significa parar a usina totalmente, é isso que tem que ser colocado. Pois os trabalhadores, mais do que ninguém, sabem proteger o alto forno, que é o coração da usina, e não pode sofrer resfriamento. Basta organizar o revezamento entre 2.000 funcionários, não precisa de 18 mil trabalhando. Isso ficou provado nas greves de 1984, 85, 86, nas duas greves de 1987 e na memorável greve de 1988. Os trabalhadores da usina e os moradores de Volta Redonda, que se confundem com os trabalhadores da usina, sempre cuidaram do alto forno da CSN de modo muito mais eficiente do que seus próprios donos, fosse o Estado, fosse um capitalista privado.
que quase puseram a pique o Alto Forno em 1989, e a oposição metalúrgica do Sul Fluminense carrega nas suas veias as melhores tradições dessas greves, dessas lutas. E a direção pelega do Sindicato dos Metalúrgicos? Vamos lá, faz o que durante essa pandemia? Fecha a cadeados a sede do sindicato, abandonando seus trabalhadores. Com a cara de pau que lhe é peculiar, a direção faz uma edição do jornal do sindicato, se limitando a pedir ao perverso patrão Steinbrück álcool gel e suspensão de reuniões para evitar aglomerações. Acorda, direção pelega, a aglomeração está nos 18 mil trabalhadores dentro da usina, quando tinham que ser apenas 2 mil e sem pôr a usina em risco e mais, sem ameaçar a produção essencial da usina. Ou seja, a usina Presidente Vargas, UPV, tem estoque de folhas de Flandres para mais de 40 dias. Portanto, o abastecimento das fábricas que produzem latas está garantido. Essa seria a única razão para que a UPV produzisse sem colocar em risco o abastecimento da população. Essa direção pelega, é muito importante que a caracterizemos assim, que só se sustenta por fraude, como nas últimas eleições para o sindicato, chegando ao desplante de colocar na presidência da comissão eleitoral o presidente da chapa pelega. A oposição metalúrgica do Sul Fluminense conseguiu na justiça a anulação desse embuste e o juiz determinou novas eleições que em breve vão ocorrer. Por isso agora, nesta crise cruel, é a hora de mobilizar, de proteger a vida dos trabalhadores, literalmente, não de trancar o sindicato, e valorizar a volta do sindicalismo combativo, que o Jornal 9 de Novembro volte a ser dirigido pela luta sindical de perspectiva revolucionária, de conseguir, aqui e agora, a redução para 2 mil trabalhadores no espaço da usina, de exigir férias coletivas com remuneração integral. Remuneração integral. Esse vírus é implacável, todos estamos sabendo disso. Então vamos ser implacáveis com os pelegos e com a direção da CSN. Os dois estão no mesmo patamar hoje para a classe trabalhadora da usina. Nesse momento do pico do vírus, nesse mês de maio, vamos impedir esse crime inadmissível contra a vida dos trabalhadores e moradores de Volta Redonda. Reduzir 80% o perigo de contaminação com 2 mil trabalhadores cuidando do alto forno e não comprometendo a produção. E esses trabalhadores que no momento, desde o início da pandemia, estão sem opção e estão sendo contaminados e levando contaminação às suas famílias. O crime já está em curso. Olha a situação de hoje na usina. Desses 20 mil trabalhadores da UPV, da usina Presidente Vargas, metade já está contratada de forma terceirizada. Resultado também do peleguismo dos últimos anos, que não soube lutar e bancar esses trabalhadores. Tanto que o número de sindicalizados hoje é ínfimo, quando deveria ser muito maior na base de 50 mil. Não esqueçamos, a CSN, que era estatal, foi privatizada em 1993, no governo Itamar, o que, aliás, levou à época ao rompimento do Leonel Brizola com o Itamar. Foi aqui, nesse momento de 93, que surgiu o capitalista Morris Steinbrück. Ele surgiu na vida dos trabalhadores e infernizou ainda mais a vida dos trabalhadores da CSN. Olha o mecanismo que ele acionou desde essas 200 demissões de ontem e anteontem, que chegarão, né, a muitas mais, a 2 mil. Calcula-se. São demissões para, sob todas as aspas, a recontratação pela medida provisória 936, que funciona mais ou menos assim. O empregador só se compromete a pagar 30% do salário nominal que o operário recebia e o governo, supostamente, se obriga a pagar os outros 70% até o limite de 1.800. Aviso aos navegantes dessa também fraudulenta MP. Olha, as duas fraudes para cima do trabalhador aqui. A dos pelegos e essa dessa medida provisória, que tem 3 questões fundamentais a destacar. Ou seja,
Como é que ela funciona? Os 30% a serem pagos pelo patrão podem ser pagos com a verba indenizatória do fundo de garantia, ou seja, o dinheiro que já é do trabalhador. Segundo, é sabido que os operários especializadíssimos que trabalham na CSN ganham, em muitos casos, um valor superior aos 1.800. E terceiro, sobre a parte que deve ser feita pelo governo, o pagamento, não poderá incidir recolhimento de benefícios. Então, olha só, arroz salarial, perda de direitos, perda do fundo de garantia, redução de salário e a direção do sindicato se limita a pedir álcool gel? Francamente, camaradas, peço aqui e estimulo a tantos dirigentes quantos estiverem vendo essa denúncia nesse vídeo que a Revolução Brasileira está aqui fazendo, que mergulhem nessa luta, que denunciem, que auxiliem essa linha de luta da oposição metalúrgica do Sul Fluminense e que saiam dessa paralisia sindical e política que assola esse país e que mata trabalhadores. Vamos denunciar essa situação de Volta Redonda. Em nossa corrente, defendemos que a revolução será proletária ou não será revolução. Defendemos o resgate das estratégias de controle social dos trabalhadores, autogestão articulada de trabalhadores, da estratégia das comissões de fábrica, da retomada da estratégia de ocupação de fábricas falidas, de fábricas recuperadas, enfim, da construção do poder operário pelo controle operário das fábricas. A Revolução Brasileira se une aos trabalhadores na luta contra o sistema político apodrecido, luta contra o proto-fascista Bolsonaro, contra o ultraliberal Paulo Guedes, contra o embuste do Congresso Nacional, do Supremo, que governam para a burguesia, para a classe dominante, para os Steinbrück da vida. Na luta de classes, a Revolução Brasileira tem lado, a classe operária. Nesse 1º de maio, vamos reforçar. Sindicato é lugar de luta, não de cadeado. Viva a oposição metalúrgica do Sul Fluminense, viva o poder operário, viva a Revolução Brasileira.